Quando o jovem é eleito o melhor jogador da Copinha, muitos pensam que ele já vai se tornar um craque, mas não é bem assim. Alguns conseguem jogar bem em times grandes, outros vão para time alternativo e teve até jogador que desistiu de jogar. Vou te apresentar os últimos craques da competição e mostrar por onde eles andam. Começando com o melhor do ano de 2010, Lucas Moura. Campeão da Copinha pelo São Paulo, Lucas chegou ao time principal com apenas 17 anos. Se adaptou rapidamente e acabou sendo a peça fundamental para o time conquistar a Sul-Americana em 2012. O meia também foi multicampeão pelo PSG, passou 5 anos pelo Tottenham e em 2023 voltou para o tricolor e se sagrou campeão da Copa do Brasil. O próximo não teve um currículo tão belo. Estou falando de Negueba, craque e campeão invicto da Copinha 2011 pelo Flamengo. Também foi o autor do gol do título na vitória por 2-1 sobre o Bahia na final da competição. Ele era claramente aquele tipo de jogador que ilude o torcedor com dribles e lances individuais, mas o futuro mostrou que foi só uma ilusão mesmo. De 2011 até 14 pelo Flamengo, Negueba acabou marcando apenas 5 gols, até que foi emprestado para o São Paulo e Coritiba e teve rápidas passagens por outros clubes brasileiros. Em nenhum dos times ele conseguiu manter um bom futebol. Atualmente, aos 32 anos, defende o Lampung Warriors da Tailândia. Diferente do Negueba, o craque de 2012 não foi campeão. Pelo Fluminense, Marcos Júnior foi vice da Copinha e mesmo assim eleito melhor. O jogador conseguiu se firmar no profissional do Fluminense, principalmente após o empréstimo ao Vitória. Foram 6 temporadas defendendo as cores do tricolor, conquistou o Carioca e o Brasileirão 2012, até que Marcos se transferiu para o futebol japonês em 2019. Inclusive, fez história! Aos 31 anos já conquistou 2 ligas locais e a galera ama ele lá. Já em 2013, o Santos conseguiu seu segundo título na Copinha. O atacante Neilton foi o artilheiro do time, com direito a 3 gols na semifinal contra o Palmeiras, mas o meio-campo Leandrinho terminou a competição como melhor jogador. No Peixe, o jovem chegou a jogar algumas partidas como profissionais, mas acabou perdendo espaço. Sem sucesso no futebol brasileiro, Leandrinho foi para Portugal. Por lá ele conseguiu se estabelecer. Foram 4 temporadas no Rio Ave e 2 no CD Mafra. Atualmente, com 31 anos, o jogador defende o Al Shandong da 2ª divisão da Arábia Saudita. Dito isso, todos estes que eu citei tiveram uma carreira longa no futebol, diferente do Lucas Otávio. O meio-campista do Santos conseguiu o prêmio de melhor jogador da Copinha de 2014. Apesar do talento demonstrado, Lucas enfrentou dificuldades para se firmar como titular do Peixe. O volante foi emprestado diversas vezes para adquirir mais experiência. Em 2014 e 2016 defendeu o Paraná Clube, onde conseguiu boas atuações. Porém, conviveu com lesões musculares e fez sua última temporada como profissional pelo PSTC aos 24 anos. Já em 2015 foi um cara que vocês conhecem bem. Gabriel Jesus, mesmo sendo eliminado com o Palmeiras na semifinal para o vice-campeão Botafogo de São Paulo, o atacante foi eleito craque da competição. Marcou 5 gols no torneio e encheu a torcida palmeirense de expectativa. E as expectativas foram correspondidas. No mesmo ano, o jogador subiu ao profissional e começou a ganhar espaço para a temporada seguinte se tornar estrela do time. A ascensão meteórica com direito a protagonismo no título brasileiro de 2016 levou rapidamente o Manchester City de Pep Guardiola a aceitar pagar 32 milhões de euros nele. Em 6 temporadas no City, o atacante conquistou 11 títulos e se tornou o segundo brasileiro com mais gols na Premier League, atrás apenas de Roberto Firmino. Após 95 gols, 45 assistências em 236 jogos em Manchester, Gabriel se transferiu para o Arsenal nessa temporada. No time londrino, com seus 27 anos, o atacante vive uma fase de altos e baixos. Outro centroavante eleito craque da Copinha, mas não teve uma carreira nem um pouco parecida com a do Gabriel, foi o Viseu. Com 7 gols, o atacante ajudou o Flamengo a conquistar seu 3º título após vencer o Corinthians nos pênaltis na final. Felipe Viseu se destacava por ser um 9 clássico, com muita força dentro da área e oportunismo. O jogador até teve um início promissor no profissional, foram 17 gols em 64 jogos nas 2 primeiras temporadas, além da artilharia da Sul-Americana de 2017. Porém, a partir de 18, a carreira não seguiu a mesma evolução. E se prepare, porque ele fez um intercâmbio pelo planeta. Foi vendido para o Udinese da Itália, ficou sem espaço e foi emprestado para o Grêmio. Do Brasil, viajou para a Rússia, jogou no Akhmat Grozny. Ficou pouco tempo, então voltou para cá. Dessa vez o Ceará. Não satisfeito, foi para o Yokohama FC do Japão. De lá foi para a Moldávia, jogar no Sheriff. Ficou pouco tempo lá também, voltou pro Brasil, jogar no Criciúma, até meter uns golzinhos, mas na temporada 2025 vai jogar pelo Remo.
Outro campeão da Copinha que foi eleito craque da competição é o Pedrinho. Na época, estrela da base do Corinthians, o jogador foi o maestro do time. Após o destaque no torneio, Pedrinho subiu para profissional no mesmo ano e participou da conquista do Brasileirão, embora como coadjuvante. Negociado com o Benfica de Jorge Jesus, Pedrinho teve uma rápida passagem pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia antes de voltar ao futebol brasileiro. Ficou 3 temporadas emprestado ao Galo, mas nessa temporada voltou para a Ucrânia. Tal qual o Little Pedro, um cara que não vive um bom momento é o Liseiro, eleito craque da Copinha 2018. Jogando pelo São Paulo, o volante se destacou rapidamente, subiu para profissional como titular da equipe de André Jardine e depois do Diego Aguirre. O jogador, porém, conviveu com lesões no tornozelo e nunca mais foi o mesmo. Acabou sendo emprestado ao Inter, ao Coritiba e para o Everton, da Suíça. Falando em São Paulo novamente, o tricolor foi campeão em cima do Vasco em 2019. Destaque da final, graças ao gol e à grande exibição, Antony foi eleito o craque do torneio ao superar o companheiro de time Gabriel Novas, que foi o artilheiro com 10 gols. Apesar de ter ficado apenas uma temporada no profissional de São Paulo, Antony foi negociado com o Ajax da Holanda e logo se tornou um dos protagonistas do time. Por lá, foram 25 gols em 82 jogos, antes de se transferir ao Manchester United por 100 milhões de euros. Na Inglaterra, ele não só foi mal, como virou um meme. A torcida não gosta dele, porém é sempre bom lembrar. Tem apenas 24 anos e tem muito tempo para dar a volta por cima. Um cara que também não está bem é o Praxedes, campeão e melhor jogador da Copinha 2020. No mesmo ano, o jogador subiu aos profissionais do Inter e talvez fez seu melhor momento como profissional. Não espetacular, mas já foi o suficiente para ser valorizado. Então, o Bragantino pagou 6 milhões de euros nele. E lá em Bragança não se destacou. No Vasco também não jogou bem. No Atlético, onde está até hoje, aos 22 anos, não conseguiu desempenhar seu futebol. Diferente do Praxedes, Endrick viveu um momento mágico no futebol brasileiro. A Copinha de 2022 se tornou um palco de apresentação do novo fenômeno, Endrick, que na época tinha apenas 15 anos e foi o melhor da competição do Sub-20. Inclusive comandando o Palmeiras em seu primeiro título. Quem não lembra daquela piadinha? O Palmeiras não tem Mundial e nem Copinha. Então, o Endrick acabou com isso. O jogador se destacou pelos golaços e foi decisivo na final contra o Santos. Ao todo foram 6 gols na competição, sendo um deles na decisão. O destaque foi tanto que o atacante atraiu olhares do mundo inteiro, já em dezembro de 2022, após ter marcado 3 vezes entre os profissionais e ter sido eleito a revelação do Brasileirão. Endrick foi comprado pelo Real Madrid por 400 milhões de reais. Em 2023, todos viram o que aconteceu. Com apenas 17 anos, o moleque destruiu. Fez números espetaculares e se tornou o protagonista do Verdão na conquista do Brasileirão. Hoje, no Real, o Ancelotti está dando um chá de banco nele. Alguns falam que é justo, outros que é injusto, mas a verdade é que tem apenas 18 anos e muita carreira pela frente. O Palmeiras de Endrick, que era piada por não ter conquistado a Copinha, ganhou logo 2 seguidas. Desta vez, eleito craque de 2023 foi o Kevin, que marcou 5 gols e deu 5 assistências na competição. Mas no profissional do Palmeiras, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Ele praticamente não jogou e foi vendido. O Shakhtar pagou 12 milhões de euros nele. Atualmente, aos 22 anos, ele vai muito bem na Ucrânia e é um dos destaques da equipe. O craque e campeão de 2024 também foi de um time paulista. Estou falando de Breno Bidon, a grande joia do Corinthians. O volante jogou muita copinha, subiu pro Profi, começou meio tímido, mas logo se tornou titular sob o comando de Ramon Dias. O jovem fez uma ótima temporada e entrou na mira de times europeus, sendo um deles o Barcelona. Vamos combinar? O estilo de jogo dele é muito parecido com o jogo do Barça. O garoto de 19 anos tem contrato com o Corinthians até 2028 e a multa de 50 milhões de euros para o mercado internacional. Ou seja, é bem provável que o Timão vai ganhar uma grana absurda na venda. Falando de 2024, todos viram o que foi o ano do Botafogo. Fez uma linda trajetória e conquistou o Brasil e a América. E eu fiz esse vídeo contando o caminho do Glorioso na conquista dos 2 títulos. Para assistir, é só clicar aqui.